Áudio. Boa tarde a todos que estão acompanhando o webinário Valorização da Vida pelo Centro Espírita Semente Cristã. É com muita alegria que participo desse momento e já agradeço pela oportunidade à Dora Rodrigues, a diretora do centro. E agora, iniciando a programação da tarde, retomaremos o diálogo trazendo reflexões sobre vivências que nos afetam. Já pararam para pensar de que forma deixamos, ou não, as nossas vivências nos afetar? E o que fazemos com essas afecções quando elas são negativas? E quando são positivas? Para fazer refletir sobre esses questionamentos, contaremos com a psicóloga Carlete Espíndola, pós-graduada em Neuropsicologia e Docência Superior, membro da Associação Brasileira de Psicologia Escolar Educacional e mestranda em Biotecnologia. Na sequência, para colaborar com o diálogo e apresentar sua própria vivência no projeto Arte de Viver, Relações da Mente Saudável e os Estilos Emocionais, teremos Rosalina de Souza Rocha da Silva, como gosta de ser apresentada, filha da senhora Rosália e do senhor Edmundo, esposa do Agnaldo, mãe de Gabriel, Janaína e Letícia e professora de arte. Com as apresentações feitas, passo a palavra para Carlete Espíndola. Desejo a todos uma ótima palestra. Seja bem-vinda, Carlete. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite da Dora, e a gente está sempre participando desses projetos, tanto do Semente como da doutrina como um todo, né? Então, agradecer imensamente ao convite da Dora, agradecer a participação das pessoas que estão nos vendo agora, e vamos iniciar, né? Hoje pela manhã tivemos a palestra do psicólogo do Alain, e vendo a palestra dele, muita coisa nos remete até esse tema que foi escolhido pela minha colega de live, a Rosalinda. Vivências que nos afetam, sabe? E aí eu gostaria de convidar vocês para pensar, para tentar responder a essa pergunta. Por que que você está aqui? Não é estar aqui assistindo essa live nesse momento, não. O estar aqui é descobrir quais as razões que fazem você permanecer nesse mundo. O que faz, o que te dá motivo para viver, o que é importante para você. Tá? E gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. Por exemplo, eu estou aqui por causa dos meus pais. Quando eu digo eu estou aqui por causa dos meus pais, o motivo está fora de mim, tá? Então, gostaria que a gente tentasse responder essa pergunta com esse exemplo que eu dei para vocês, no sentido de estou aqui porque amo ter momentos com os meus pais. Quando eu digo porque eu amo, o motivo está em mim. Muitas vezes, quem é mãe, às vezes, geralmente a gente diz, não, eu estou aqui por causa dos meus filhos. Novamente, quando eu digo por causa dos meus filhos, eu coloco o motivo fora de mim. Apesar de que eles tenham vindo de dentro de mim, mas eles estão fora de mim. Quando eu digo, eu estou aqui porque eu amo, porque eu gosto de vivenciar, porque eu gosto de estar na presença dos meus filhos, o motivo é meu, o motivo está dentro de mim. Para um pouco para pensar quais as razões que fazem você estar aqui. Esse é um motivo que está fora ou é um motivo que está dentro? E até como o nosso palestrante pela manhã colocou, ele colocou que o amor é o que sai de mim. O amor não é o que está fora de mim, tá? Então, vamos tentar pensar um pouquinho sobre quais as razões que me fazem estar aqui. É algo que está fora ou algo que está dentro? E aí vem uma pergunta, quando eu estava preparando esse material para vocês, me veio perguntar para vocês, o
que é ser feliz? Tá? Você conhece alguém que nunca se preocupou com nada nem com ninguém? Eu tenho curiosidade para conhecer uma pessoa assim. Sabe por quê? Porque a preocupação, aquela ansiedadezinha, ela é natural do ser humano. Ela é necessária para nossa até sobrevivência. Agora, o limiar dessa preocupação, dessa ansiedade, desse medo é: essa preocupação está me fazendo tentar organizar melhor a minha vida ou está me paralisando? Então, eu preciso saber realmente a intensidade com que essa preocupação, com que essa vivência eu estou fazendo e se ela está me dando possibilidades para crescer ou ela está me paralisando. E aí quando a gente pensou nesse tema, vivências que nos afetam, eu pensei em várias atividades que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia, tá? Então, eu queria que todo mundo pensasse um pouquinho no seu passado. Vamos lembrar do nosso passado. E aí, quais são os primeiros pensamentos que vêm à cabeça? Essa atividade, ela é para ser feita, tipo assim, vamos fazer como se fosse uma lista de supermercado. Tudo que vier à sua cabeça, sem parar para pensar. Tudo que vem à sua cabeça relacionado ao passado, e você vai listando, tá? Da mesma forma, a gente faz olhando para o nosso presente. Quais são os primeiros pensamentos, quais são os sentimentos que vêm à nossa cabeça? E aí vai fazendo a listinha também. E depois a gente fala em relação ao futuro. O que você sente? O que você pensa em relação a esse futuro? Tá? Então, quando a gente vive lembrando e vivenciando esse passado, quando aconteceu uma situação muito angustiante para mim no meu passado, e isso eu trago recorrentemente para a minha vida. Quando eu passo muito tempo planejando o meu futuro, sempre preocupado com o que vai acontecer com esse meu futuro. Gente, isso não é passado e isso não é futuro. Sabe por quê? Porque tudo é presente. A partir do momento em que eu trago esse passado, ele deixa de ser passado e ele passa a ser presente. Quando eu fico me preocupando com esse futuro, ele deixa de ser futuro, ele passa a ser presente. Por quê? Porque é o que eu estou vivenciando nesse momento. Aí vem essa pergunta: você está realmente, de fato, vivenciando o seu presente ou você está trazendo muitas questões desse passado, você está se preocupando exageradamente com esse futuro? Será se realmente você está vivenciando esse presente ou você está preocupado nesses dois tempos, digamos assim, que não é palpável, eu não consigo de uma forma mais concreta ter eles, mas a partir do momento em que eu trago eles são meu presente, tá? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? Lembra, tudo isso é presente. Então, eu realmente estou vivenciando, eu estou aproveitando o que realmente está no meu presente, as minhas experiências, as pessoas com quem eu convivo, os locais por onde eu estou andando, ou eu estou sempre preocupado com esse futuro, ou eu estou sempre me limitando por conta de um passado ruim que eu tive, tá? E aí, para a gente saber, vamos pensar um pouquinho sobre uma outra atividade para a gente fazer listando, tá? O que gosto de fazer, o que dá prazer, o que me faz sentir alegria e eu não estou fazendo. Se bem que a pandemia nos restringiu de muitas atividades, nos restringiu de muitas coisas. Mas mesmo na pandemia, o que eu gosto realmente de fazer e eu não estou fazendo? Por que eu não estou fazendo? O que está me prendendo para eu não fazer o que eu gosto? E uma outra forma é, eu não gosto e mesmo assim faço. O que me faz fazer algo que não me deixa bem, que não me deixa legal? Então, quando eu começo a olhar para mim, tá? Quando eu começo a perceber o que está em mim, eu começo
a respeitar o que me é de mais valor, o que realmente é significativo para mim. Mas para isso, eu gosto sempre até nos atendimentos que eu faço e em atividades que eu gosto que eu faço com os alunos em sala de aula, eu gosto muito de utilizar para que a gente escreva. Por que escrever, Carlete? Porque, assim, quando a gente pede para pensar, o nosso pensamento ele é muito rápido, ele é muito acelerado, né? Então, assim, quando a gente escreve, você materializa a coisa, é como se você tornasse aquilo mais real. Então, você toma consciência da coisa. Lembrei até de uma situação, de uma pessoa que eu acompanhei, que pedi que ela colocasse os defeitos e as qualidades da pessoa em questão. E ela não colocou, ela disse que não sabia que ia dar mais coisas negativas e eu não queria ver. Sabe como é importante a gente realmente colocar num papel, você colocar realmente, dar um ar de concretude aquilo que você está fazendo. Porque quando você coloca no papel, é como se você registrasse, você está registrando, e aquilo você vai começar a se cobrar. E a gente tá pronto para essa responsabilidade? Vamos pensar sobre isso, tá? E aí vem um questionamento, como que a gente tem usado o nosso tempo? Como que você tem usado o seu tempo? Tá? Esse tempo, ele pode passar rápido ou ele pode passar devagar. Isso vai depender de como você está em sintonia com esse tempo, com esse local, com essa pessoa. E aí vem a pergunta, o que ou quem faz você se sentir sintonizado, aquela coisa de você não ver nem o tempo passar? Você consegue identificar quais situações, quais pessoas realmente faz você estar junto e realmente estar junto sem ver esse tempo passar? E aí eu vou dar aqui algumas sugestões para vocês. Pode ser um lugar, tá? Se imagine um lugar que te traz esse momento de sintonia. Você pode estar sozinho, você pode estar acompanhado, você pode estar em grupo. O importante é você se sentir presente e vivenciar aquele momento realmente de fato, sabe? Trazer, vivenciar tudo que está sentindo e pensando naquele momento. Quem mora em Parnaíba, tá? Ver o nascer do sol em Luiz Correia, não existe espetáculo mais belo da natureza, sabe? Por arte, um livro, consegue boas realmente tem vivenciado ou o tempo está passando tão rápido que você nem prestou atenção. Porque aqui tem uma outra situação. Às vezes, como eu já ouvi uma vez, eu não eu não gosto nem de levantar de manhã. Eu não gosto do que eu vejo de manhã. E simplesmente levanta e, como eu já ouvi várias pessoas dizendo, vegetando. E aí, quando eu digo de não passar, tem duas formas. Tem naquele momento em que realmente você está em sintonia, você está vivenciando aquele momento e ele passou que você nem percebeu. Ou quando você não simplesmente deixa tudo de lado e não consegue vivenciar nada, e quando você olha para trás, você percebe que não fez muita coisa, tá? Então, vamos pensar realmente como nós temos usado o nosso tempo. E aí, uma outra pergunta. O que você está esperando? O que você está esperando de valorizar as pequenas coisas que você tem no dia? Sabe? De manhã você acordar e dar um bom dia, dar um abraço, dar um aperto de mão, de vivenciar
cada pequeno momento, cada você vê um muro, mas você sentir um vento, você sentir e valorizar e respeitar tudo que você conquistou até hoje. Ah, Carlete, mas não era tudo o que eu queria. Ok, mas você começando a enxergar as suas conquistas hoje, aos pouquinhos você vai conseguir dar valor e dar à sua existência um sentido que você realmente sinta que isso faz a diferença na sua vida, tá? Você, sua família, e da família. Você consegue realmente dar nomes? São os amigos? Que amigos são esses? São os seus vizinhos? Que vizinhos são esses? Então, é importante que a gente identifique, saiba realmente dizer quem são, porque identificando vai ser mais fácil eu conseguir chegar até a pessoa e realmente dizer: você faz parte da minha vida, você é importante para mim. E as pessoas que são mais importantes para a gente, por vezes, são as pessoas que a gente tem mais dificuldade de dizer: eu te amo, tá? Por que que dói isso? Por que que é tão difícil isso? Então, vamos começar com as pessoas que são realmente importantes. Mas, para isso, eu preciso saber quem são. Eu preciso dar nome a essas pessoas. E aí, na nossa vida, a gente sempre deixou pessoas para trás. Sempre. E aí eu faço um convite a vocês. Existem pessoas que passaram pela nossa vida e deixaram mágoas. E essas mágoas ainda hoje reverberam na gente. Existem pessoas que fizeram parte da nossa vida e que foi tranquilo, não tem problema nenhum. Tá? Então, essas pessoas que ainda hoje tem aquela coisinha, tem aquela mágoa, tem aquela situação onde você sente que precisa resolver, vamos marcar um local, um dia, para colocar os pratos sobre a mesa, para realmente resolver e deixar o seu coração mais livre, mais tranquilo, mais leve. E o que a gente pode fazer então? Primeira coisa, que até já coloquei aqui para vocês, vamos ter tempo para nós mesmos, sabe? Olhar para você, perceber, sentir, sinta você mesmo. E uma das estratégias que a gente faz isso e está sendo muito difundido, e até por conta de que existem muitas pesquisas que falam sobre isso, é a meditação. É você parar e sentir tua respiração, sentir o teu corpo, sentir a tua presença. Tá? Então, o primeiro passo, vamos nos sentir. Eu conseguindo me sentir, digamos assim, eu vou conseguir identificar o que me faz bem e o que não me faz bem. Tá? Então, segundo passo, vamos identificar o que realmente me faz bem e o que não me faz bem. Para isso, eu conseguindo identificar isso, então eu vou conseguir ter o meu objetivo, e é importante, pessoal, que ele seja um objetivo realizável. O que é um objetivo realizável? Por vezes, às vezes a gente percebe que a pessoa coloca um objetivo, uma meta muito alta mesmo, que aí acaba, como ela é muito alta, eu não vou conseguir cumpri-la digamos assim, a curto prazo. E aí vai me causar uma desmotivação. Então, quando eu coloco o objetivo realizável, você pode ter essa meta alta, ok, mas essa meta alta, ela tem que vir acompanhada de metas menores. Então, vamos focar no que é mais fácil. Eu conseguindo atingir essa meta mais baixa, eu vou conseguindo a outra, até chegar o meu objetivo maior. Então, o meu foco é o meu objetivo maior, mas eu preciso estar com o pé no chão e lutar pelo meu objetivo, digamos assim, a curto prazo. Certinho? E
No quarto passo, digamos assim, quando eu estou bem comigo, com quem está ao meu redor, eu tenho tempo. Eu tenho tempo, eu tenho disposição e eu tenho condições de ter um relacionamento mais duradouro com esse outro. Então, a gente precisa ter tempo. A gente precisa ter tempo para observar e estar junto desse outro. E aí vem a pergunta, lá no início tem vivências que nos afetam, e aí vem com tudo isso que a gente conversou, quais vivências você tem deixado lhe afetar, né? E aí só para a gente fechar, primeiro passo, né? Se observar. O segundo, identificar o que me faz bem, ter um objetivo realizável e observar o outro. E agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído de alguma forma. Excelente, Carlete, muito obrigada. A gente vai dar continuidade agora com a Rosalina, tratando de vivências da arte de viver, né, trazendo essas afecções e trabalhando um pouco dessa mente saudável e dos estilos emocionais. Rosalina, seja bem-vinda, boa tarde. Seu áudio, por favor. Desculpa, tecnologias. Bom, como eu já fui apresentada, né, eu sou Rosalina, e vamos falar aqui de um projeto que eu realizei em 2019, dentre alguns outros que eu já havia feito. Esse projeto, especificamente, ele é intitulado Arte de Viver, Relações da Mente Saudável e os Estilos Emocionais. Qual foi, né, na verdade, o meu objetivo ao criar esse projeto? Foi criar um espaço-tempo de convivência ético-afetiva, por meio de rodas de conversas, relações interpessoais, meditação, registro em texto por meio de poemas e em imagem sobre a vida, para sensibilizar quanto à necessidade da colaboração de todas e todos em respeito mútuo. Como nasceu esse projeto? Né? Como ele foi vislumbrado? Esse projeto ele nasceu da necessidade observada e dialogada com estudantes do terceiro ano, que detectou que alguns amigos estavam com suas mentes depressivas e pensamentos desajustados com essa realidade condizente, com a idade que cada jovem tem. Esse projeto foi fundamentado em quem? Quem que respalda esse projeto, teoricamente falando? Foi a partir de uma palestra, e a partir dessa palestra eu li o livro O Estilo Emocional do Cérebro, de Richard Davidson. Um trecho desse livro diz exatamente o seguinte: treinamento mental é capaz de cultivar as qualidades positivas da mente, algo que os budistas ensinam e vivenciam há muito tempo, além de aliviar grandes sofrimentos, aumentando a dose de compaixão, amor e gentileza existente no mundo. Pensemos assim: quem é gentil hoje? Vocês já pararam para pensar? Quem realmente tem compaixão? Se a gente der uma olhada nas redes sociais, quem está tendo compaixão com quem? Então, são perguntas que só cada um de nós podemos responder. Então, fundamentada nesse pensamento do Richard Davidson, eu fiz a seguinte observação, né, ao constituir esse projeto. É justamente quando nos fazemos útil para com os outros é que deixamos de ter pensamentos que funcionam como lixo mental. Então, a proposta desse projeto é assim, que aqueles estudantes que se envolveram nele pudessem estar fazendo a diferença, não só na sua vida, mas na vida do outro também. Com quem eu realizei esse projeto? Nenhum projeto se realiza sozinho, né? Então, tive grandes parceiros diante desse processo,
que foram os professores de filosofia, professores de sociologia, a professora de educação física, a psicóloga da escola, as 2 assistentes sociais, além dos principais autores desse projeto, que eram representantes dos estudantes de primeiro, segundo e terceiros anos. Eles colaboravam e davam sugestões nas atividades que iríamos desempenhar. Além de todos esses participantes que abraçaram a causa comigo nesse projeto, nós tivemos um voluntário que trabalhou a questão da meditação com as turmas, tanto em sala quanto na quadra. Como foi realizado esse projeto? Cada profissional organizou seu espaço-tempo em sala de aula ou extra-sala de aula para criar dialogia com seus respectivos estudantes, envolvendo-os e sensibilizando-os, para que procurem rever todas as suas expectativas, ações na comunidade escolar e onde quer que estejam com seus pares. Antes de continuar, eu queria voltar e fazer uma observação, porque assim, eu só tenho as turmas, ministro aula, nos primeiros e segundos anos. O terceiro ano eu não tenho acesso enquanto professora. E a oportunidade que eu tenho de acessá-los é justamente com essas parcerias com os professores. Porque esse projeto ele é realizado dentro de sala de aula. É um momento em que é designado para se trabalhar dentro da sala de aula, ou, como eu já falei anteriormente, em posteriori também. A amostragem de curtas para que os estudantes interpretem as ações realizadas quando estão em grupo, as turmas em círculo, que eu acho que isso é primordial, para dialogar sobre situações que existem na escola e refletirem sobre as atitudes e ações de membros da comunidade escolar, palestras em sala de aulas, com temas a serem elencados pelos pares que fazem parte do projeto. Por que nós realizamos dessa maneira? Alguém pode indagar, né? Ah, vai comprometer o conteúdo? Pode ser o questionamento de alguém. Mas o que é conteúdo para você? O que é conteúdo de aprendizagem? Porque, na verdade, nós, mais do que o conteúdo literal, nós precisamos aprender a ser, a viver, a sentir e a pensar. Pelo menos é uma filosofia, um pensamento meu. E nós tínhamos palestras no auditório da escola, mas eu via que os estudantes se dispersavam rapidamente ou faziam outras atividades, mexiam no celular, faziam qualquer outra atividade. E quando está na sala de aula, não, ali você está frente a frente, em uma roda onde todos estão se vendo as expressões fisionômicas, interagindo literalmente com eles, nessas rodas de conversa, como eu chamei. E as meditações em sala de aula foi uma experiência assim fantástica, em que o nosso voluntário, ele trabalhou conosco em algumas turmas e observamos que alguns estudantes, sim, eles fazem meditação, eles já fazem uso de alguns recursos que nós temos ao nosso dispor e que muitas vezes, ou por desprezá-los ou não conhecer a eficácia dessas ferramentas, acabam deixando de lado. Então, essas meditações, elas funcionam como? Para controlar a ansiedade e aumentar a concentração em atividades escolares. Com relação a essa atividade da meditação, eu lembro a vocês que teve um dia em que os estudantes estavam em uma atividade física, né, na quadra, e foi disposto, né, para a gente fazer essa atividade de yoga, de meditação. E depois eu fiquei sabendo que tinha estudantes que estavam extremamente tristes, porque essa turma, ela estava passando por um problema interno, né, que eu desconhecia no momento, mas depois eu tomei conhecimento. E alguns chegaram a dizer que essa atividade os auxiliaram bastante naquele dia, porque eles estavam pensando em ir embora, né, porque teria aula nesse momento, eles iriam embora. Mas eles acabaram ficando na atividade e mudaram toda aquela concepção das atividades. Então, eu vejo resultados positivos com relação a esse projeto. As palestras, elas eram de temas variados, quase sempre relacionados a atividades deles com a família,
as interações entre família, entre colegas, as relações entre si, a questão do bullying, da questão da cultura de paz. As palestras versavam por essas temáticas. E as atividades artísticas, que versou sobre a questão da recitação de poemas, pinturas e algumas vezes dança. Que impactos eu posso estar observando diante desse trabalho que foi realizado? Tendo em vista a importância da questão social e educacional, podemos constatar a influência direta nos estudantes que participaram das atividades, mesmo sabendo que é um processo e não momentos que um grupo de servidores unem-se em prol de ações como esta. Mas devemos iniciar propostas que colaborem com a comunidade escolar, visando as relações interpessoais, de reflexão sobre a vida e aspectos pertinentes ao que escolhemos na vida. As atividades que fizemos, uma delas eu já citei, que foi essa meditação, uma delas, né? Foi essa meditação que nós fizemos na quadra, com essa turma que estava com um processo muito intenso de relação complexa entre eles na turma, mas que ao final dessa atividade foi muito bacana o retorno com relação às falas e os comprometimentos deles. Nós pintamos camisetas, pintamos telas, fizemos algumas atividades sobre o papel também. E eu gostaria de finalizar a minha fala com um poema que eu escrevi dia 11 de julho deste ano, em plena pandemia. O título dele é Semente. O que fazer com ela? Dizem que o melhor que podemos fazer a uma semente é plantá-la. Uma semente pode render bons frutos, frutos de paz, frutos de amor, frutos de respeito, frutos de acolhimento. Ter paz é sentir-se bem consigo mesmo, consigo mesma. Ser de paz é contribuir no bem-estar de alguém. Paz é aceitar o próximo como ele ou ela é, e não como queríamos que esses seres amados fossem. Ter amor para com o próximo é abrir mão do orgulho e egoísmo impregnado em nossas entranhas. Dissociar-se dessas mazelas é ter amor, é amar. Ter respeito por si é compreender que temos limites. É saber que cada um sabe que precisa mudar para fazer essa diferença. É preciso ter vontade de transformar-se. Quando nos transformamos, o mundo transforma junto conosco. Ser acolhedor é saber que o outro e nós erramos. E quem erra sabe que errou e muitas vezes já se pune sem precisar de críticas. Acolher é abraçar irmãos e irmãs que, como nós, sabemos que precisamos nos transformar. Mas antes de conseguir este feito, precisamos de mãos amigas que nos sustentem nesse processo, muitas vezes doloroso. Esses frutos plantados nos conduzem ao bem, bem querer, bem viver, bem amar. Você quer plantar essa semente e colher esses frutos? Então plante hoje mesmo em você e colherás estes frutos. Eu deixo aqui o meu agradecimento a todos e desejo paz a cada um. Muito obrigada, Rosalina. Belíssimas reflexões, finalização perfeita com esse poema. Já temos aqui alguns parabéns dos participantes. A Aline Costa, falando do seu projeto, parabenizando e dizendo que ainda gostaria de ser a sua aluna, né? E a gente deixa aqui aberto para os participantes que quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade que a gente vai estar aqui acompanhando o chat, ok? E para a gente nós ainda temos um tempinho, nós vamos aproveitar aqui e trazer uma pergunta para a Carlete. Ela falou de passado, falou de presente, falou de futuro, e nos perguntou várias situações das nossas vivências nesses tempos, né? Então, eu gostaria de perguntar, o que devemos fazer para utilizar as memórias do passado sem deixá-las nos paralisar no presente?
Olha, essa pergunta é bem difícil, mas vamos lá. Porque, assim, o que a gente percebe, Márcia? Muitas vezes nós deixamos de vivenciar realmente esse nosso presente por traumas, por situações desse passado. O que a gente poderia fazer? A primeira coisa é você identificar o que realmente está te incomodando. Porque se eu não sei o que é, eu não vou poder consertar. Eu gosto muito de dizer o seguinte, se eu escrevo uma palavra errada, se para mim ela estiver correta, ela vai continuar da forma que eu escrevi, porque eu não identifiquei o meu erro. Então, o primeiro passo realmente é você identificar o que realmente está lhe incomodando. Pronto, eu vou dar aqui situações para vocês para ver se vocês se me façam entender melhor. Por exemplo, uma situação de uma pessoa que ela vivenciava questões de se sentir baixa autoestima, de se sentir menos valorizada, ela acreditava que nada dava certo, sendo que ela é uma pessoa que já está com seu mestrado, tem um emprego dela, tem como se manter. Na história dela, da vida inteira dela, ela sempre foi muito amada, ela relata isso, que foi muito amada por todo mundo. E aí a gente não conseguia entender o porquê daquele sentimento de se sentir assim tão ruim, sabe? E com várias doenças, a gente não conseguiu entender. Fomos para a história dela, e a única coisa que nós encontramos, e foi o que fez sentido para ela, que o que é importante é isso, é o que faz sentido para a pessoa, não é para o psicólogo, é para a pessoa, e ela relatou que ela era adotada. E a única pessoa que lhe rejeitou foi a mãe biológica. E nas terapias dela, ela nunca falou dessa mãe, sabe? Ela nunca havia falado dessa mãe. E isso me chamou bastante atenção. Eu disse, como? A única pessoa que realmente lhe rejeitou foi a mãe biológica. E ela teve os motivos dela. Então, a gente foi trabalhar em cima disso, dela reconhecer que ela era amada, independente se fosse pela mãe biológica. E depois ela viu que, pela mãe biológica, ela foi amada sim, do jeito que a mãe sabia amá-la. Então, quando ela percebeu que era por conta disso, ela começou a dar um novo significado a essa existência dela. E ela reconhecer que realmente ela era amada, entende? E o que é mais interessante, eu gosto de dizer assim, é muito confuso e é muito interessante, é que quando você toma consciência daquilo que te magoa, você mesmo, aos poucos, vai dando um novo sentido para aquilo. Então, aquilo não faz tanta diferença mais, aquilo não me magoa mais tanto. Então, eu preciso realmente saber o que me incomoda. Eu sabendo o que me incomoda, eu vou conseguir dar um novo sentido para isso na minha vida, e eu vou conseguir viver sofrendo, dando um novo significado, sofrendo menos, tentando ser feliz, como a gente falou, né? Obrigada, Carlete. Nós temos uma pergunta aqui da Fernanda para a Rosalina. Só um minuto. Esse projeto, não, da Dora, a Dora perguntando. São duas perguntas, eu já vou colocar as duas, Rosa, para você. Esse projeto pode ser aplicado fora do ambiente escolar? E aqui já a Fernanda, como a família dos estudantes pode contribuir para os projetos como esse? Para projetos como esse? Bom, obrigada aí pelas perguntas. Eu não sei se eu falei logo no início, mas eu queria agradecer a sua intermediação, viu, Márcia? Gratidão aí por você estar junto conosco. Bom, primeiro, se a atividade pode ser realizada fora da escola. Sim, com toda a potencialidade e talvez de uma envergadura bem maior, porque podemos trabalhar N outras questões, tá certo? É um projeto que ele não é fácil, ele foi o ano de 2019. Alguns professores entram, outros saem, mas faz parte do processo. A gente tem que ir trabalhando com essas potencialidades.
né? E outros potenciais vão entrando e agregando valor àquele projeto. Então, tem toda a possibilidade de ser realizado fora da escola, sim. E com parceiros que fazem parte também dessa causa maior, que é a questão do espiritismo, conosco. E a outra pergunta era? Como fazer com que as famílias contribuam com um projeto desse tipo? Essa é uma grande questão, mas eu acho que é totalmente possível e viável. Porque, assim, nós temos pais psicólogos, pais, mães professoras, nós temos pais que são pedreiros, sei lá, N profissões. Então, essas profissões agregam muito, falando dos seus valores enquanto pessoa, falando de suas dificuldades, que bonanças tiveram ao se constituir enquanto profissional, enquanto pais, enquanto mães, até para se relacionarem e poder, nessa investidura toda, se conhecer e se reconhecer. Porque algumas vezes, como a Carlete colocou, a pessoa não consegue se ver enquanto pessoa importante. Não é só o pai e a mãe, ou a mãe biológica, como exemplo que ela trouxe, né, que não a queria. Muitas vezes a gente olha para o que não temos. E o que nós temos? E o que nós temos? O que nós somos? E o que nós sentimos pelas pessoas, por nós mesmos? Nós nos cuidamos? Nós cuidamos de nós? Tomamos banho, asseamos, se cuidamos? Como a gente sente a gente, o nosso corpo? Que relações esse nosso corpo tem diante de outros corpos que se relacionam? Uma das grandes questões que apareceu nesse projeto é a questão de gênero. Alguns estudantes não tinham medo dos pais, tinham pavor dos pais. Então, até que ponto nós estamos educando os nossos filhos para que a gente não seja aquele amiguinho, coleguinha do lado, mas para que a gente seja aquele porto seguro para eles. Então, são reflexões que eu deixo, porque existe essa vertente, né, do que nós estamos fazendo enquanto educadores, independente da profissão. Enquanto mãe, o que a Rosalina está fazendo? Que coisas ela pode estar fazendo para auxiliar os seus filhos? Ou, no caso, os estudantes diretamente. Então, são indagações que me inquietam muito. Então, é assim, sempre, na medida do possível, eu estou ali junto com eles. Tanto é que, nesse projeto, eu disponibilizei de tempo dentro da escola. E o horário que eu ficava era o horário de meio-dia até às 5 horas. Porque tem almoço na escola. E muitos me procuravam. Me perguntem quantos iam me procurar porque tinham dúvida com relação à disciplina. 0,001. A maioria que iam me procurar eram com dificuldades pessoais, de relacionamentos, e quase sempre em casa, e algumas relações na escola, ou simplesmente para conversar. Então, eu fiquei muito, muito tocada com a fala da Vera mais cedo e do Daniel, essa questão da escutatória. Será que nós estamos escutando mesmo? Será? Será que a gente não pode escutar um pouquinho mais? E não precisa estar no trabalho para escutar. É quando a gente encontra no meio da rua, é no corredor, é no horário que se chama pedagógico, mas não sei nem como posso estar chamando o meu horário dentro da escola. Porque, como eu disse, serviu para resolver outras questões. Ou se não resolver, mas para escutar. Com certeza. É isso. A Luane está colocando aqui, projeto muito importante para nós jovens e nosso autoconhecimento. Creio que seja um lugar em que podem compartilhar suas experiências e serem entendidas, né? Luane também coloca, obrigada, Carlete, por sua fala. O passado nos ensina bastante, mas que aproveitemos o momento presente. E que realmente o presente
E realmente, o presente é um presente de Deus para usarmos com sabedoria, estar aqui e agora, né? Muitos aqui parabenizando, a Almera, nossa amiga Almera, saudades. E eu, aproveitando essa fala da Rosa, e aí eu peço licença para chamar Rosa, que é amiga, e falando sobre a escuta, né, um tema bem discutido pela manhã, e agora na abordagem da Rosa a gente observa o quão importante essa escuta no ambiente escolar, né, e aproveitando que a Carlete atua no ambiente escolar também como psicóloga, qual seria a importância do professor, Carlete, para esse momento de escuta? Como ele deveria ser trabalhado, considerando que o contexto do ambiente escolar é propício, né? Os alunos, os jovens, eles trazem muitas coisas de casa, que guardam, né, as suas emoções, não conseguem ser escutados, não conseguem falar em casa, e isso, com certeza, tem uma repercussão significativa nas suas vidas, em suas vivências. Qual a importância do professor nessa escuta? Olha, o professor é tudo numa escola, sabe? Porque é ele quem conhece o aluno, é ele que está ali mais tempo com o aluno. Tanto é que quando eu recebo alguma demanda de algum aluno, eu vou perguntar para os professores, porque são eles que conhecem, sabe? São eles que estão ali próximo. Então, o professor, a importância do professor, eu não digo 100, mas eu digo 99,9%, porque eles atuam, estão ali de frente. Olha, a gente na escola que eu trabalho, nós temos professores assim, e eu vejo que é muito do professor, da pessoa do professor, de observar o aluno, de identificar alguma coisa, como a Rosa colocou, horário pedagógico, tem muito mas é o meu horário, é o espaço, é o tempo que eu tenho para mim, mas tem muito professor que utiliza esse horário para dar atenção realmente aos alunos, e a gente percebe realmente uma significância, sim, um diferencial enorme, sabe? Então, tem muitos professores que se disponibilizam a fazer isso. É papel do professor, eu diria que é o papel do ser humano, certo? E devido à correria, são professores horistas, tudo, conseguem identificar e dizem, olha, Carlete, tem aluno tal, assim, 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 eu acho legal, e aí a gente vai, faz a acolhida, faz essa escuta, sabe? E é, assim, impressionante. Os nossos jovens, eles precisam ser ouvidos. Uma vez, complementando um projeto que a gente já fez na escola, uma vez a gente colocou, a gente disponibilizou já link para eles darem depoimentos, para não se identificarem. A gente já fez caixinha de segredos, né? Fale com a psicóloga, e assim a gente vê que eles têm necessidade de falar sobre tudo, tudo que você imaginar, os meninos falam, sabe? Então, é necessário que tenha profissionais na escola, no ambiente onde o jovem esteja, que esteja disposto a ouvir, até como a Rosa colocou muito bem, às vezes a gente não precisa falar nada, você só precisa estar ali. Você só precisa dizer, eu estou aqui prestando atenção no que você está me dizendo, sabe? E quando a gente faz isso, o que a gente está dizendo? Você é importante para mim, você faz diferença no mundo. Então, às vezes, muitas vezes, eu não preciso dizer nada, eu preciso ouvir. Uma escuta, como o Daniel falou de manhã, né? Uma escuta autêntica, uma escuta sem críticas e sem julgamentos, tá certo? Professor, não existe uma escola sem o professor, isso daí é fato. Obrigada, Carlete. A Inês está concordando com você, né? Confirma todas as informações. E o Daniel coloca o seguinte: nessa esfera de atuação e construção de nós mesmos está no presente. Não temos controle do futuro ou do passado. O passado é retrovisor e o futuro é esperança. Passo seguinte que nos move. A Silva também complementa, né, dizendo como é interessante que o professor, muitas vezes, relata situações que os próprios pais não sabem.
E isso realmente acontece bastante. E como acontece? É a escuta, a confiança, né, que consegue fortalecer essa relação entre professor e aluno, e ela pode ser muito, muito produtiva, né, para que as vivências sejam afetadas positivamente na vida desse jovem e, consequentemente, na vida do professor também, que a gente se sente muito bem ao fazer o bem. Né? O Daniel coloca ainda que viver no passado... Ah, não, já colocou? Viver no passado traz melancolia, viver no futuro traz ansiedade, o presente é uma dádiva. Então, aproveitando aqui, a gente já está quase finalizando, agradecer a todos os participantes, as colaborações, né? Muitos parabéns aqui, elogiando as reflexões que foram feitas, agradecer a Carlete pela excelente explanação, pois não? Márcia. Oi, Carlete, pois não? Olha, o que você falou aí, tá me ouvindo? Oi, pronto, tá ouvindo. Então, olha só, muitas vezes a gente diz assim, o que a gente pode fazer, os pais podem fazer? Gente, os pais só precisam observar os filhos, conhecer os filhos, sabe? Como até uma situação que já aconteceu de uma adolescente que só usava jaqueta em pleno setembro, outubro, aqui em Teresina, que é muito quente, que vocês sabem. E aí o pai dizer, não, ela porque ela gostava disso. Na verdade, não. Não é que ela gostava de usar jaqueta, é porque ela escondia várias vezes no braço. Então, assim, quando eu estou realmente observando, e é uma observação, como o Daniel colocou, uma observação atenta. Então, eu preciso conhecer o meu filho, eu preciso conhecer quem está convivendo comigo. E para isso, eu preciso observar, eu preciso estar ali, sabe? Então, eu consigo identificar dos comportamentos que me dizer se ele está sofrendo ou não. Pode ser que seja só um dia que ele não acordou bem, porque o adolescente também tem direito de não acordar bem. Mas se esse bem está se persistindo, é um sinal que a gente precisa, que ele está nos dizendo, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar, a gente precisa conhecer os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos amigos, a gente precisa realmente estar disposto a esse conhecimento. E para isso precisa ter tempo. E o tempo, quem faz somos nós. Prontinho. Como dizia André Luiz, o tempo é tesouro divino em nossas mãos, né? Então devemos aproveitar. E aqui, só para a gente finalizando, a Verinha coloca o seguinte. Oi, Rosa. Eu queria fazer um complemento dessa fala da Carlete. Ok. Pode ser? Pois bem, antes de fazer o complemento, quero agradecer a Aline, né, que teve a participação aí, falou que gostaria ainda de continuar. Nós podemos continuar, Aline, em outros projetos agora também. Essa questão do tempo. Eu já fiz essa pergunta várias vezes, em alguns anos consecutivos, quanto tempo eles passavam com os pais deles. E é assim, estarrecedor, que eles falam mínimo tempo. Mas hoje eu reformulo essa pergunta e faço a seguinte pergunta: qual a qualidade do tempo que vocês estão passando com seus filhos? Qual a qualidade do tempo que vocês estão passando com seus pais, com seus responsáveis? Não precisa necessariamente ser os pais. A sua tia que é responsável por você na cidade que você está morando. Então, quanto de qualidade de tempo, de presença desse tempo? Era só essa observação que eu queria fazer. Obrigada, Rosa. Excelente. A Verinha disse, que bom poder rever você, Sol. Como sempre, iluminando, tá bom? E a gente vai finalizando aqui, mais uma vez, agradecendo. A Vânia Reis já está ali na expectativa. Ela vai dar continuidade a esse diálogo, falando sobre a temática os jovens e o valor da vida. A escola pode ajudar. E a gente já teve aqui evidências de como a escola pode ajudar nesse projeto que foi apresentado pela Rosa e também nas contribuições da fala da Carlete. Então, agradecemos a todos
pelas colaborações, pela presença, pela participação, e agradecer a Carlete e Rosalina pela oportunidade de dividir esse momento tão precioso, que é falar da vida, né? E o sentido da vida, ou o sentido da sua vida, é você quem dá, né? Busquemos. Boa tarde e muito obrigada a todos.